A expectativa pelo exame de Braithwaite, o futuro de Gemerson no Grêmio. 4 titulares podem voltar contra o Ceará no final de semana. E Renato Portaluppi no Fluminense. Afinal, quando será o jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Esse é o canal do Gabaro, com muita informação e análise. Eu estou chegando em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. O Grêmio ganhou mais uma, mas de novo não jogou bem. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, depois de perder o título do Campeonato Gaúcho, uma boa vitória contra o forte Atlético Mineiro, mas a atuação não convenceu, né? No primeiro tempo, especialmente no início da partida, uma atuação que não foi boa. E na noite de quarta-feira, na estreia da Copa Sul-Americana, lá no Paraguai contra o Luquenho, também uma vitória pelo placar de 2-1. De novo, o Grêmio não teve uma boa atuação, e aí o jogo foi contra uma equipe, né, que não dá nem para comparar com a força que tem o Atlético Mineiro. O Luquenho é o lanterna do Campeonato Paraguaio, e o Grêmio teve muita dificuldade na partida. E tem questões aí muito importantes que o técnico Gustavo Quinteiros tem que resolver no time do Grêmio, que não está tendo um bom rendimento. Mas está ganhando. Está com bons resultados depois da perda do título do Campeonato Gaúcho, algo que, né, foi muito ruim porque o Grêmio estava perseguindo o octacampeonato estadual e não conseguiu. Este era um grande objetivo da temporada. Deixa eu começar falando sobre o Gemerson. De atuação muito criticada, mais uma vez, na vitória contra o Luquenho, ele falhou no gol marcado pela equipe paraguaia. Uma desatenção, uma falha de posicionamento. E aí, naturalmente, as críticas vêm. O Gemerson tem sido um jogador muito cobrado pelos torcedores em redes sociais. E no estádio isso está acontecendo também. Dá para ver e perceber claramente uma insatisfação da torcida com o Gemerson. Mas aí o Grêmio tem um problema. O Grêmio tem uma contratação, o Wagner Leonardo, né, que é um zagueiro que está se mostrando como extremamente útil e um titular indiscutível e também uma liderança do grupo. Custou caro, 4,5 milhões de dólares, veio do Vitória da Bahia e ele é um zagueiro titular, não tem dúvida nenhuma disso. E ele está muito bem. Agora, o companheiro de zaga do Wagner Leonardo. Eu falei aqui do Gemerson, contestado pela torcida. Quais são as outras opções que tem o Gustavo Quinteiros? Rodrigo Eli, contestado pela torcida também. Eu achei ele um zagueiro firme, né, útil, mas é contestado pela torcida do Grêmio. O Gustavo Martins, por ser da base, sempre se tem uma expectativa boa, mas o fato é que quando ele teve oportunidades, ele não mostrou, né, condições para ser um titular absoluto da equipe do Grêmio. Talvez com sequência a coisa possa melhorar, mas não vejo assim um jogador, né, para chegar e tomar conta da posição para jogar ao lado do Wagner Leonardo. Tem o Kahneman, que está voltando, com toda a sua história, mas o Kahneman em breve vai estar à disposição do técnico Gustavo Quinteiros, mas não está muito claro ainda qual é a ideia dele em relação ao aproveitamento do time titular. Por exemplo, o Kahneman está há muito tempo sem jogar. Não acredito que vai voltar, né, direto para a equipe. E aí como é que fica? O Kahneman joga pelo lado esquerdo. Será que o Wagner Leonardo passaria para a direita? O Quinteiros já pediu a contratação de um zagueiro para a direção do Grêmio, com qualidade de saída de bola, né? Quando o Grêmio está com a posse de bola saindo da defesa. E o Kahneman não tem esse estilo. É um jogador combativo, de raça, vitorioso, né? Está na história do Grêmio, mas não tem essa característica de saída de bola qualificada. Então, não se sabe qual é o plano do Quinteiros em relação à utilização do Kahneman no time titular ou não. Então fica um ponto de interrogação. Bom, sobre o Gemerson, o que dá para dizer agora é que ele deve continuar na equipe do Grêmio, pelo menos por enquanto, até a chegada do novo zagueiro, que será estrangeiro, é um pedido do Quinteiros, isso deve acontecer em junho, na janela da metade do ano, no início de junho. O Romagnoli, colombiano do São Lourenço, continua na pauta, né, mas o Grêmio também avalia outros zagueiros estrangeiros e um será contratado para a janela da metade do ano. Então, por enquanto, o Grêmio vai com estes zagueiros e aí na metade do ano o objetivo é ter o zagueiro contratado jogando ao lado do Wagner Leonardo, formando a dupla de zaga para o segundo semestre. A lesão de Braithwaite, ele ontem voltou de uma lesão muscular, bem antes do tempo projetado, foi uma recuperação muito boa que teve o centroavante do Grêmio,
Como não tinha condições para 90 minutos, começou no banco, entrou e marcou o gol da vitória do Grêmio com toda a qualidade que ele tem. Só que no final ele pisou em falso, machucou o tornozelo, teve uma entorse e até o Gustavo Quinteiros falou sobre isso na entrevista coletiva. Agora tem que esperar o resultado do exame que ele, nesta quinta-feira, realizou aqui em Porto Alegre para se ter uma dimensão, uma ideia da gravidade da lesão, se ele poderá jogar no final de semana contra o Ceará ou não. De qualquer maneira, o Arezzo, que é o centroavante que está tendo a oportunidade, está fazendo a sua parte também. Voltou a marcar gol e ele é um centroavante, né, com características interessantes. Briga pela posse de bola, chuta bem para o gol e está marcando gols nas oportunidades que ele está tendo, né? Então, pelo menos, se o Braithwaite não puder jogar, tem um reserva em boas condições para ser aproveitado. 4 titulares, na visão do Quinteiros, podem voltar na partida de sábado contra o Ceará, 18h30 na Arena Castelão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que ganhou na primeira rodada, enfrenta o Ceará, né, que teve um empate na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Podem voltar o Serrote na lateral direita, o Camilo no meio-campo, o Edenilson, naquela função ali um pouco mais adiantado, ontem começou o Cristaldo, e o Christian Oliveira, que é um jogador rápido, de velocidade, que também deve voltar ao time titular do Grêmio. E para fechar, Renato Portaluppi no Fluminense. Maior ídolo da história do Grêmio, está voltando para o Fluminense, um clube que ele, né, tem história, aliás, 30 anos do famoso gol da barriga, naquele Fla-Flu, 3-2, título carioca para o Fluminense, bola chutada para a pequena área, o Renato com a barriga marcou o gol que ficou na história do Fluminense. Como técnico do Fluminense, o Renato também ganhou Copa do Brasil e foi vice-campeão de uma Copa Libertadores da América. Então, tá voltando para o Fluminense, acertando os detalhes finais da sua contratação. Fui dar uma olhada na tabela aqui para ver quando é o jogo contra o Grêmio, né? E é apenas lá no final do primeiro turno, 18ª rodada, no dia 3 de agosto, Fluminense e Grêmio no Rio de Janeiro. Então tem um tempinho até acontecer este encontro. Por exemplo, o Renato vai ter pela frente o Super Mundial de Clubes, que o Fluminense está classificado. Deixa eu dar uma olhada no grupo aqui do Fluminense, Super Mundial de Clubes da FIFA na metade do ano, entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. O Fluminense está no grupo de Borussia Dortmund, o Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Tem condições de se classificar aqui entre os 2 primeiros para a fase de oitavas de final. Estreia no dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Renato Portaluppi acertando os detalhes finais para ser o novo técnico do Fluminense. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Fique ligado que a qualquer momento pode ter novidade aqui no canal do Gabardo. Um abraço, até a próxima.